Deus, a graça e a paz de nosso Jesus. Meus irmãos, hoje vamos falar um pouquinho sobre a carta de Paulo aos Filipenses, e fala sobre um pouquinho sobre a ansiedade. É um povo que andava ansioso, né? Hoje não é diferente, andamos ansiosos por causa de dívida, por causa do dia a dia, por causa do trabalho, da faculdade e por causa da casa, né? As preocupações com as contas. Não vivemos hoje, mas se preocupamos com o dia de amanhã. Infelizmente, a sociedade tem vivido muito isso, são muito ansiosos pelo que tem passado, né? O que tem acontecido, sobre o futuro da nossa nação também. Isso tudo deixa-nos ansiosos, né? Infelizmente, vivemos num mundo onde a ansiedade tem dominado. Mas creio que o Senhor Jesus tem uma palavra para nós, para nos fortalecer, nos dar direção. Amém? Glória a Deus. Filipenses 4, versos 6 e 7. Que diz assim: não estejam ansiosos por nada. Em tudo, porém, apresenta suas petições a Deus, pelas oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa toda compreensão, protegerá seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Antes de continuar, vamos orar. Maravilhoso, poderoso, eterno Deus, Pai querido amado, nos fortalece, nos capacita, nos ajuda a cumprir cada vez a tua palavra, que a gente não possa estar ansioso, mas confiar no meu Senhor, sabendo que o Senhor guardará de toda ansiedade, todo medo, tudo aquele que nos tem tentado nos destruir. Por isso pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, meu amor. Aqui é muito conhecido, oferece um cursor a instruções sobre como lidar com a ansiedade, encontrar paz interior, né? Isso que Paulo nos ensina. E essa carta ainda, meu irmão, ele ainda estava preso quando ele escreveu essas cartas aos Filipenses. Não, né? Não andeis, como ele fala, que não andeis ansiosos com coisa alguma, né? Paulo, né, nos ensina aqui, mesmo ele estando preso, ele não andava ansioso, porque confiava no Senhor, porque ele sabia que o propósito que ele era maior. E aquilo que o Senhor entregou na mão dele era maior que toda ansiedade, todo medo, né? E o apóstolo Paulo começa aconselhando aos filipenses não se deixarem consumir pela ansiedade. A ansiedade pode ser um grande obstáculo para a fé e paz espiritual. Isso nos convida a refletir sobre como frequentemente nos preocupamos com as coisas do dia a dia. Infelizmente, vivemos um dia, né, preocupado com as contas, e às vezes a gente gasta muito mais, né? Eu, por mim mesmo, a gente às vezes gasta muito mais que aquilo que nós recebemos, pelo salário da gente. E às vezes a gente fica ansioso, porque vem conta de luz, água, internet, isso tudo deixa preocupação, né? Infelizmente, né, a gente vivemos num mundo que as coisas estão caras demais, e por isso a gente fica ansioso. Se o salário vai dar, se não vai dar, e isso tudo, né, deixa ansioso. Mas Paulo nos ensina a confiar em Deus, confiar, ter fé e traz paz espiritual. Paulo enfatiza a importância da oração como meio de apresentar nossas preocupações a Deus. A oração é uma forma de comunicação com Deus e no conhecimento de que dependemos dele. E Paulo nos ensina ainda que nós precisamos orar, pedir direção a Deus, tudo o que a gente vai fazer, sobre aquilo que tem nos colocado à prova, aquilo que tem nos deixado tristes, ansiosos, apresentar diante de Deus, diante de Jesus Cristo, as noções de graça. A inclusão de ações de graça no ato de orar nos lembra de que, mesmo em momentos de angústia, devemos reconhecer as bênçãos que já temos. Isso nos ajuda a cultivar uma atitude de gratidão e confiança em Deus. Paulo também promete que, ao entregarmos nossas preocupações a Deus, experimentamente sua paz, essa paz é descrita como que excede todo o entendimento, o que significa que há uma paz que não faz sentido do ponto de vista humano. É uma tranquilidade profunda que só pode sentir o mesmo em momentos difíceis, né? Como eu falo aqui, Paulo preso naquele momento, mas ele sentiu uma paz
que para o entendimento do ser humano não vai entender nunca, né? Mas por quê? Porque ele sentia, ele sabia que a paz de Deus é maior que qualquer entendimento humano. Ninguém vai saber quando você está naquela situação, quando você tem a paz de Deus na sua vida. Eu me lembro daquela jovem que morreu de câncer, porque ela sabia que os dias dela estavam contados, mas ela viveu todo o momento dela porque ela confiava na paz de Deus, confiava no propósito de Deus. E às vezes as pessoas criticaram achando que ela não estava doente, por quê? Porque ela estava com uma paz diferente. E a mesma paz que Paulo tinha quando estava preso, uma paz espiritual. Quando a gente tem uma paz espiritual, nada não vai nos abalar, né? Mas por quê? Porque estamos em Cristo. E ela, aquela jovem, ela estava em Cristo. E as pessoas ficaram perguntando, ela não está doente, ela não está doente, por quê? Porque ela não se aparenta. E às vezes as pessoas precisam ver, às vezes querem ver a pessoa doente, encamada. Não acredita que a paz espiritual de Deus pode nos renovar todos os dias. Mesmo estando preso, mesmo estando com a enfermidade que não tem cura. Mas ela estava com a paz espiritual. E as pessoas hoje não entendem. Ela sabia que o propósito dela, como Paulo sabia o seu propósito. E nós sabemos o nosso propósito. Por isso, irmão, entregue a Deus e os encorajamentos a entregar nossas preocupações a Deus. E isso pode ser um exercício diário, onde dedicamos o tempo em oração para colocar nossa ansiedade diante dele. Cultivando a gratidão, praticar a gratidão diariamente, que pode mudar nossa expectativa e ajudar a reduzir a nossa ansiedade, buscando a paz o tempo todo, nas tribulações, em momentos desafiadores, se lembrar que podemos experimentar a paz de Deus, mesmo quando as circunstâncias são adversas. Pode nos dar força e esperança. Amém? Glória a Deus. Entregue todas as suas preocupações, toda a sua ansiedade a Deus. Amém? Deus abençoe e tenha uma boa noite.